E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, eu tenho 13 minutos aqui para falar e é o seguinte, entrevistas é um tema que está muito em voga na minha vida nas últimas 2 ou 3 semanas. Eu tenho entrevistado algumas pessoas e tenho preparado várias outras para entrevistas que elas farão. Assim, eu tenho uma coisa que eu quero dizer para pelo menos 3 pessoas e como é uma coisa meio que de utilidade pública, eu decidi registrar aqui no canal. Então, nervosismo na hora de entrevista, né? Quem nunca? Né? Eu ligo para a pessoa e falo, bom dia, tudo bem? Meu nome é Fausto, eu estou a serviço da Life Skill Consultoria e eu preciso avaliar o seu inglês para a vaga para a qual você está se candidatando. Eu preciso marcar uns 20 minutos aí de conversa com você em inglês, você está disponível? A pessoa tem um infarto ali mesmo, nem me responde, sai correndo. E isso é muito desagradável. Não porque eu sinto a dor da pessoa, o desespero da pessoa, e tem alguma coisa de errado nesse desespero. É claro que quando é com a gente, tudo é mais difícil e a coisa não é simples assim, é inevitável ficar nervoso, nervoso você vai ficar mesmo. Mas tem alguns pontos que você pode modificar na sua perspectiva, que você pode olhar para a entrevista de maneira diferente, como se ela não fosse um abatedouro, como ela não fosse o pior momento da semana, como se ela não fosse a coisa mais difícil que você tem para fazer, principalmente quando se trata de inglês. A primeira coisa é, qual é o objetivo de uma entrevista? O objetivo de uma entrevista é mostrar para o entrevistador quem você é, e é meio que impossível falhar nessa missão se você responder as perguntas do entrevistador. Então, assim, grosso modo, é impossível você falhar numa entrevista. Porque as pessoas elas associam a ideia de ser bem-sucedido com ser contratado e elas associam a ideia de não ser contratada com fracasso. E esse conceito é errado. Acredita em mim, é errado. O que você precisa pensar? Que você vai na entrevista para mostrar quem você é e a decisão de contratação ou não contratação, a decisão de se você é bom para aquela vaga ou não, vai de acordo com a necessidade da empresa. É que a gente vive numa sociedade em que aparentemente tem muito mais pessoas querendo um emprego do que vagas para pessoas que querem trabalhar. E isso faz com que a gente veja o emprego como um privilégio, quando na verdade do ponto de vista da empresa é de extrema necessidade que ela encontre bons profissionais. E muitas empresas têm vagas abertas aí e não estão conseguindo preencher porque não tem gente boa o suficiente. Então, é uma via de mão dupla, os dois têm grande necessidade. Se o cara te ligou, aliás, se um headhunter te ligou, é porque tem uma empresa desesperada para contratar alguém ao ponto de pagar para uma terceira empresa tentar te encontrar no mercado. Imagina o desespero da empresa de ter que contratar alguém para buscar no mercado uma pessoa que se adequa às necessidades dela. Então, quando o cara te liga para te entrevistar, ele não está te oferecendo um privilégio de uma oportunidade. Não, ele está querendo te conhecer. Independente da sua necessidade, independente do seu desespero de conseguir uma vaga, ele está ligando para te conhecer. E é impossível que você falhe na missão de mostrar quem você é respondendo as perguntas dele. Então, já começa por aí. Você pode até não ser quem a empresa está procurando, você pode até não ter a qualificação que aquela vaga exige, e você pode até ter a qualificação, mas não ser a pessoa preferida deles entre todas aquelas com a qualificação que elas escolheram. Isso não significa que você é um fracassado. Significa que você é um profissional esperando a sua vaga no mercado. E se a vaga pede mais do que você tem para oferecer nesse momento, é até melhor que você não passe, porque senão a sua vida vai ser um inferno. Se você enganar o entrevistador com habilidades que você não tem e for contratado, você está lascado porque sua vida vai ser um inferno, porque você vai ser contratado por uma posição que vai exigir que você tenha habilidades que você não tem. Logo você vai trabalhar mal e isso vai causar um problema para você e para toda a empresa, principalmente para você. Percebe que muitas pessoas elas infartam durante a entrevista porque elas estão desesperadas para conseguir passar uma imagem de alguém que é melhor do que elas de fato são. E elas trabalham com um nervosismo desesperador nessa missão de convencer que elas são quem elas na verdade não são, e aí elas começam a tremer, começam a suar, elas mostram que elas não têm inteligência emocional, elas mostram que elas não têm equilíbrio emocional, elas mostram que elas não têm influência porque elas começam a gaguejar, coisas que você faz com naturalidade, maior naturalidade do mundo, na entrevista você não consegue porque você está talvez tentando convencer o entrevistador de que você é alguém que na verdade você não acredita que você seja. Então, se você for para a entrevista com o intuito de mostrar ser quem você já é,
Não tem como falhar, olha que maravilha. Então você já pode ir para lá com mais tranquilidade. É claro que eu falando Fausto de fora da situação é muito fácil falar vai tranquilo aí que vai dar certo. Eu sei que não é simples desse jeito, mas a lógica deveria ser. O emocional ele te leva para outro lugar, mas a lógica é que você deveria ter equilíbrio nesse sentido de não se preocupar com isso. Você já viu o pessoal que faz artes marciais, independente de qual seja, essas orientais que tem as cores, assim, né? Então, você entra lá, você tá na faixa amarela, depois você vai pra faixa vermelha, vai subindo de faixa. E o que acontece? Aquela faixa indica que você sabe tudo que é necessário até ali. Então, assim, se você já foi um analista, se hoje você é um bom coordenador, e você, por mais que você queira muito uma vaga de gerente, não vá para uma entrevista querendo mostrar que você é o melhor gerente do mundo a ser contratado, se você nem gerente jamais foi. Mostre que você é o melhor que você pode ser na sua faixa, o melhor que você pode ser na sua faixa. Se eu vou fazer um teste de faixa, sei lá, da roxa para marrom, se eu estou na faixa roxa e eu vou fazer o exame da marrom, eu não tenho que me preocupar em ter as habilidades da marrom, eu tenho que ser um bom faixa roxa e mostrar que eu sei tudo que diz respeito àquela posição. Então, se você está querendo muito uma vaga de gerente, mas você nunca foi, mostre o quão bom coordenador você foi e não fique fazendo promessas de como você agiria quando você for gerente. Aí eu estou dando umas dicas muito específicas que não são de utilidade pública. Mas assim, se você mudar os degraus, né, os degraus, você vai ver que dá. Então não tente provar que você é uma ótima opção para a vaga seguinte. Mostre que dentro da sua você está extremamente confortável e que você está preparado para o próximo, se for o caso, se você estiver fazendo uma mudança vertical de carreira. E mostrar confiança, mostrar resultados, mostrar que você tem orgulho de tudo que você fez até ali é muito melhor do que ficar se enaltecendo e dizendo o quanto você é bom para o próximo passo. Porque o entrevistador e nem você tem como saber. Isso só depois que você entrar lá. Né? Então, na ânsia, muita gente com problemas de autoestima e de autoconfiança tentam compensar isso e acabam falando bem demais de si. E aí o efeito é reverso, porque se você precisa ficar se elogiando, é porque alguma coisa tem de errado com a sua confiança e com a sua autoestima. Se você precisa ficar esfregando a habilidade que você tem, é porque talvez, na verdade, você nem tenha. Profundo isso, né? Profundo. Sim. Nessa mesma onda de... meu Deus, eu preciso impressionar o entrevistador porque ele precisa gostar de mim, você entra no perigo das palavras difíceis. E, cara, não tem coisa mais triste. Eu digo triste não é porque eu acho que a pessoa está errada, eu acho que a pessoa está desinformada quando eu entrevisto. Porque as pessoas elas querem mostrar que elas têm um inglês muito bom. É porque, assim, geralmente nesses processos eu pego a parte de conversar em inglês com a pessoa, ver como que está o inglês dela e aproveitar que eu estou falando com ela e tentar descobrir outras coisas. E às vezes a insegurança da pessoa é tão grande em relação ao inglês que ela tem, que ela começa a colocar aquelas palavras difíceis para mostrar que ela manja daquelas palavras, né? Então você começa a conversar com o cara e taca lá um nevertheless, although, whatsoever, e aí você fala, ok. E aí eu gosto de chamar essas palavras de palavras tecnicológicas. É a pessoa que quer rebuscar e aí acaba errando, né? Sua palavra ela não tem que ser tecnicológica, ela não tem que ser chiquetosa, ela tem que ser eficiente e você tem que demonstrar naturalidade com ela. Então, quando você falha em mostrar quem você é, quando você quer mostrar que você é alguém que usa palavras rebuscadas no dia a dia, então você chega na entrevista usando segunda pessoa do plural. Vós tereis uma boa experiência se me contratardes. Que raio é isso? Quem fala desse jeito? E se você soar... eu tô puxando isso pro português para você entender como é em inglês, tá? Percebe que se você começa a rebuscar demais o vocabulário, você mostra que você não tem intimidade nenhuma com ela. Seria a mesma coisa de um gringo chegar aqui e começar a usar as nossas gírias e falar, se pá, nós vamos colar aí. Entende que você precisa ter muita intimidade para usar gíria e também essa palavra rebuscada ela só vai fazer contexto, só vai fazer sentido num contexto rebuscado em que caiba essa linguagem e que você não tem que ter medo da linguagem do dia a dia. Então, quando você chega numa entrevista, você tem que, sim, ser formal, mas você tem que deixar o caminho aberto para a informalidade caso a pessoa queira. Isso é muito importante. Muito importante. Porque isso vai mostrar uma habilidade o entrevistador vai conseguir ver em você se ele vai passar vergonha ou não tendo te contratado quando você for imerso no ambiente.
dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, você não precisa ser uma pessoa por quem o entrevistador se apaixonaria. Você só precisa ser uma pessoa que ele não teria vergonha de colocar no ambiente de trabalho. Muita gente me questiona assim, pô, por que a minha aparência conta tanto? Por que aparência, pra mim, eu cago pra aparência, eu vivo de camiseta, eu trabalho de pijama. Só que quando você vai contratar uma pessoa numa entrevista formal, na verdade você tá vendo, analisando a capacidade que a pessoa tem de se colocar e de se portar bem em situações formais, em que essa formalidade e esse vestuário ele se faça necessário. O fato do entrevistador ele te exigir um comportamento, uma postura, uma roupa adequada no momento da entrevista, não significa que aquilo seja importante para ele como pessoa e não significa que aquilo seja importante para a empresa. Isso se chama protocolo. E você deve lidar com isso com a maior naturalidade do mundo, você deve chegar com uma língua formal, se possível, só que você tem que deixar, pelo amor de Deus, espaço para a pessoa te levar para a informalidade caso ela tome a iniciativa de fazer isso. Imagina você... O que eu quero dizer? Isso é muito importante no inglês também, né? A gente está falando aqui de uma linguagem mais formal e de repente a pessoa ela te leva para um outro lado, você já tem que se sentir à vontade com o vocabulário que você usa. E não ficar tentando enfeitar demais a sua fala. O que você preferiria? A formalidade ela é um risco muito grande, porque a formalidade, a extrema educação, a extrema polidez, ela te abre um abismo, e ela coloca um abismo entre você e o interlocutor, aquela pessoa que está falando com você. Por quê? Imagina que você começa a trabalhar com uma pessoa, quando ela chega no departamento, ela te cumprimenta, ela segue etiqueta, ela faz tudo bonitinho, aí vocês trabalham a manhã inteira juntos, vocês mostram uma série de coisas. Você vai almoçar com esse cara, você se sentiria à vontade com ele se ele chegasse para você e dissesse, por favor, será que você poderia fazer a gentileza de me passar o sal? Eu pego sal e taco na cara de um desgraçado desse que fala assim. Percebe que quando a pessoa fala, por favor, você poderia fazer a gentileza de me passar agora o ketchup, você está dizendo para a pessoa, eu sou nojento, eu tenho nojo de você e eu quero quanto mais distância melhor. Essa formalidade é para que você não se aproxime e para que você jamais entre na minha vida pessoal. É isso que você quer numa entrevista? Você não tem que chegar lá sendo humano do entrevistador, mas quando houver uma quebra de gelo, você tem que aproveitar. E aí você vai ter mais chances ainda de mostrar quem você é sem fracassar, se você já tiver passado para a informalidade. Não é para ficar colocando apelido no entrevistador, pelo amor de Deus, entendeu que não é isso. Mas para cair logo para o vocabulário para o qual você é natural. Ser o melhor da sua faixa e bom para a faixa seguinte implica também admitir qual é o limite do seu inglês. E brasileiro tem um problema crônico com isso. É epidêmico esse problema. E eu digo que esse problema é epidêmico, eu tô suando porque eu voltei de uma caminhada aqui, tá calor pra caramba lá fora. Eu tô falando que esse problema é epidêmico porque em outros países não é necessariamente assim, e eu não tô falando que isso seja ruim da nossa parte. Tá? Não tô falando que seja ruim da nossa parte, mas nós temos sérios problemas em admitir limites, a gente tem sérios problemas em dizer que o meu inglês acaba aqui, então você quer sempre mostrar mais. Tenha total naturalidade de dizer, eu sei até aqui, e se eu precisar de mais do que isso, você vai passar vergonha se eu estiver falando lá. Não tem coisa mais gostosa do que entrevistar uma pessoa que diz, olha, eu só sei até aqui, mais do que isso, agora eu já não estou entendendo. A partir daqui eu preciso estudar e se você me der tempo eu vou conseguir. Cara, não tem coisa mais prazerosa. É claro que se você estiver falando de uma vaga que exige inglês fluente e quase nativo, você não vai passar. Mas é melhor você não passar, porque imagina se eu te contrato e você precisa participar de um simpósio e não consegue, gagueja e não faz o que você tem que fazer. É melhor que você não passe para uma vaga que pede mais do que você tem. Percebe? E você tem que estar ok com os seus limites, porque se você conseguir atingir esses limites, você não vai e reconhecer esses limites, você não vai ter que passar pelo carão, pela dificuldade de falhar em tentar demonstrar a alguém melhor do que você de fato é. E eu gostaria de ficar mais tempo aqui, que eu realmente não tenho, mas eu quero terminar com uma última dica. Se você não entendeu, diga que você não entenda. Opa, pera. Se você não entendeu, diga que você não entendeu. Não tem coisa pior do que eu fazer uma pergunta para um candidato e ele não entender uma palavra, mas ficar com vergonha de dizer que não entendeu e tentar dar um migué. Entrevistador não é imbecil. Você não vai conseguir dar um migué no cara. Se eu perguntar para ele qual a melhor realização, do que você mais se orgulha de ter feito no seu último trabalho, você não vai convencer o cara de que com uma resposta do tipo, sim, eu estudei durante 4 anos, então eu entendo tudo que as pessoas falam e eu consigo agir com naturalidade.
você vai parecer um retardado. Então não tem coisa melhor do que você dizer, olha, não entendi, você pode repetir mais devagar? Então, essa palavra eu não entendi, desculpa. Isso não vai te desqualificar para a vaga. Isso vai colocar o seu inglês no ponto que ele precisa julgar que você tem. E é melhor que ele acerte o ponto que você tem, para pensar se ele te dá a oportunidade de continuar estudando, já que você tem qualificações técnicas para a vaga, se ele te dá a oportunidade de melhorar o seu inglês enquanto você trabalha, ou se realmente não, é prejudicial para a empresa e até para a sua própria carreira que você seja contratado no nível que você está. Aceite o ponto onde você está. Você vai fazer entrevistas muito melhores. Você pode ser entrevistado por uma vaga para a qual você não dá conta. Se você for bem sucedido em mostrar quem você é, talvez você seja lembrado quando surgir uma vaga para você.